Olá pessoal, sejam bem-vindos ao AI Gencast, um espaço para você estar explorando cada vez mais inovação e tendências do mercado voltado para negócios, tecnologias e inteligência artificial. Hoje estamos aqui com a Alessandra Lemos, Solution Engineer da Salesforce, e eu sou o Bernardo da Ilha, Principal Consultant de Salesforce, e hoje vamos trazer muitas novidades para você sobre o mercado e como que está o comportamento dessa demanda crescente voltada para IA generativa, IA preditiva e todo esse contexto de inteligência artificial. E aí, Ale, eu quero até começar explorando um tópico que é da parte de mercados, onde a gente está percebendo uma mudança muito cultural, muito forte por essa demanda voltada para a inteligência artificial. É algo que a gente vê empresas destinando budget, cada vez mais orçamentos agressivos, destinados muito para essa frente voltada para a inteligência artificial. E uma apresentação que eu participei da própria Salesforce, onde ela mostrava um pouco no passado como que é essa evolução, onde a IBM na década de 80, nos anos de 81 a 85, ela tinha uma previsão de vender computadores de 250 mil unidades de computadores apenas. E quando chegou o final desses 5 anos, eles venderam 25 milhões. Então foi um desvio ali de quase 10.000%. E a gente espera um comportamento muito similar quando está falando de inteligência artificial. Porque a gente vê que muitas das vezes a gente acaba subestimando esse tópico justamente porque é algo muito novo, é algo que vai revolucionar, algo que a gente não entende muito como vai ser o comportamento do mercado. E aí, quando a gente pega matérias, igual a gente teve uma matéria divulgada pela The Shift, muito boa, falando que o mercado de agentes autônomos é um mercado que vai movimentar cerca de 10 trilhões de dólares. Então, a gente vê um market share muito grande voltado para esse tema. Esses 10 trilhões, estou falando somente de agentes. A gente sabe que inteligência artificial é um ecossistema ainda muito maior do que isso, muito mais amplo. Então a gente vê diversas oportunidades. E, francamente, eu acho que a gente começou um pouco tarde esse movimento, porque quando a gente vai falar de inteligência artificial, a Salesforce já explora o Einstein, né, que é a inteligência artificial da Salesforce, já há mais de 8 anos. Só que o boom veio muito recente por causa muito voltado ali para o chat GPT, muito dessa novidade do generativo, mas acho que a gente tinha que ter explorado muito mais da parte do IA preditiva, de machine learning, de aprendizado da máquina ali, pegando dados históricos e gerando insights futuros sobre como que vai ser o comportamento dentro de uma empresa. Então, eu sinto que a gente começou um pouco tarde voltado nisso. E é claro que a gente, quando fala de inteligência artificial, a gente tem muita preocupação de como o mercado vai começar a comportar com relação a isso, né? Porque é tudo uma novidade, a gente sabe que tem preocupações voltadas para dados, preocupações voltadas com riscos e possibilidades ali de toxicidade dentro de uma resposta, eu divulgar informações que às vezes são sensíveis, então tem série de preocupação dos mercados quanto a isso. E aí eu queria até já puxar um gancho, né? Porque hoje a gente fala também muito de carros autônomos e agentes autônomos. E a gente viu que a Salesforce ela está cada vez mais em constante evoluções, inovações, e agora lançou o Agentforce, né? Que a gente tem muito discutido, que é uma forma de agente autônomo. Será que você conseguiria falar para a gente o que é o Agentforce e como ele se diferencia dos chatbots normais, desse modelo um pouco mais antigo ali de chatbot? Vamos lá. Acho que você falou várias coisas aqui que vale o comentário, mas toda essa transformação, né, de inteligência artificial, acho que a mais recente foi a generativa, né, e tem poucos anos. E a inteligência artificial generativa, ela já trouxe muitos ganhos e benefícios, que foi a produtividade, que foi a eficiência. E agora o que a gente vê com os agentes autônomos é a capacidade de usar essa IA generativa, mas agora para tomar ações que sejam assertivas como de um humano, por exemplo. E é um movimento muito revolucionário, né, mais ou menos como a indústria viveu há algumas décadas atrás, onde a gente fazia tudo, fabricava-se tudo muito manual, e com a automação a gente conseguiu ganhar escala. Mas agora é uma automação do funcionário, né, então com a velocidade da internet e com uma escala global. E aí gera um movimento também muito diferente dos movimentos que a gente tinha de tecnologia, onde precisava ter uma prova de conceito, precisava ter um convencimento. Como o valor, né, já é provado, e são alguns termos que o mercado está usando, que é o digital employee, virtual employee, que são funcionários digitais, né, é algo que a Salesforce fez uma pesquisa recentemente, e até o mercado também tem alguns artigos sobre isso, que essa transformação dos agentes autônomos está sendo liderada pelos CEOs das empresas. E a gente sai daquele momento
onde as pessoas se perguntam, vamos fazer algo para quando fica pronto? E aí o comentário que você fez sobre a demora, né, às vezes que a gente não tirou tanto proveito das outras ondas de inteligência artificial, eu acho que com essa vai ser muito diferente, porque ela traz essa urgência de retorno, né? Como a gente viu uma escala global, os CEOs realmente estão olhando para isso. E agora, respondendo sua pergunta, né, sobre o que a Salesforce está construindo, a Salesforce não está só viabilizando tecnicamente, mas ela está liderando esse mercado de agentes autônomos no mundo corporativo, é a possibilidade de você criar um agente que vai ter um papel definido. Então, se você fosse contratar um funcionário, né, você tem que definir qual é aquele papel, o que ele vai fazer, quais são os tópicos, os assuntos que ele vai resolver, os dados que ele pode acessar para resolver esse determinado assunto e as ações que ele pode realizar. E aí, a sua dúvida sobre os chatbots, né? Porque até aqui, isso não difere muito de um chatbot. Para quem já construiu um, sabe que ele vai ter ali uma árvore de navegação, mas o principal ponto, né, que é o que o agente autônomo traz, é a questão de automação e o que a gente chama de reasoning, que é o raciocínio, como se fosse o cérebro do chatbot. Então, um agente autônomo ele tem capacidade de montar um plano para executar uma tarefa. Então, uma tarefa que é grande, ele vai repartir essa tarefa em pequenas outras tarefas, ele vai planejar como ele vai executar esse ciclo de tarefa e ele vai sempre evoluir esse ciclo. Então, a cada nova etapa, ele analisa, planeja e executa. Analisa, planeja e executa. Mais ou menos imitando, né, um raciocínio humano. Então, se a gente pegar um exemplo aqui de... preciso contar quantos R's tem na palavra Bernardo. Com o meu sotaque parece que tem entre 5 e 35. Mas eu acho que tem menos que isso. Num raciocínio humano, a gente faria algo no sentido, olha, vou soletrar Bernardo, vou escrever todas as letras, e aí vou contar. O B é um R? Não. Próxima letra é um R? Não. Então, a gente pegou uma tarefa que era saber quantos R's tinha nessa palavra, e a gente inconscientemente vai segregando isso para conseguir executar e dar um resultado final, que é a quantidade de R's. E é exatamente isso que um agente autônomo faz, entregando esse resultado. E a ideia é que ele sempre evolua cada vez mais a ponto do plano que ele criou ser até mais efetivo do plano que a gente pensou que poderia ser. Perfeito. E aí a gente falando, então, o chatbot ele é algo como se fosse uma estrutura um pouco mais pré-fixada, né, definida de ações limitadas. E aí me lembra até o caso, né, que normalmente a gente, quando vai fazer um atendimento ali dentro de uma empresa, de clientes, tudo, a gente participa muito através ali da voz também. E aí existe a URA, né? E a URA ela vai te dando diversas opções ali, né? E às vezes você quer falar sobre um problema específico, e aí a sua opção é a 8ª ali. E você não consegue falar. Primeiro eles já atendem falando, olha, caso você queira resolver o seu problema, acesse o aplicativo ou o site, e aí a opção 1, 2, 3, 4. Então, eles vão tentando fazer de tudo para que você não consiga falar com um operador, porque a gente sabe que o custo dentro de um call center e tudo está voltado ao atendimento humano, e isso aí acaba criando uma experiência ruim para os nossos clientes, né? Porque isso é um termo chamado de case deflection, onde a gente começa a evitar que as pessoas contatem o operador humano, mas que para a experiência ali ela fica bem ruim. E hoje acho que a gente vive numa sociedade que é muito voltada para redes sociais, né? A gente está acostumado com vídeos de 15 a 30 segundos e a gente quer tudo ali no imediato, né? Então, quando a gente pega exemplos como esse de URA, quando a gente troca, por exemplo, essa URA por um agente ali, ele já vai chegar me perguntando qual que é o seu problema. E eu já falo de cara, ele já pega todo o meu histórico ali e já consegue me gerar esses ganhos. Então, acho que esse imediatismo aí que você citou tanto, né, de como a gente consegue resolver esse problema, acho que o agente ele vai se encaixar muito bem nesse novo modelo, né? Com certeza. E aí, até aproveitando também da parte do que eu citei no início, né? A gente tem muitos receios quanto ao mercado e tudo, e muito se fala sobre segurança e ética, né? Que é um dos principais preocupações da empresa, né? De querer saber como que vão divulgar meus dados, se vão reter minhas informações, se esses dados sensíveis vão transpor para pessoas que não deveriam ter acesso a essas informações. Então, muito se fala como isso. E aí eu queria saber de como que a Salesforce ela faz para garantir toda essa parte de proteção de dados, de ética na utilização do Agentforce. Legal. Quando a gente fala do agente autônomo dentro da Salesforce, né, que é o Agentforce, a Salesforce tem 2 principais habilitadores que trazem mais assertividade e que facilitam a construção disso.
Um é a camada de dados, né? Para esse agente, para ele ser assertivo, não alucinar, não trazer esse tipo de problema, ele precisa ter os dados e precisa conhecer os clientes para realmente dar uma resposta que faça sentido. E a outra são conhecer os processos de negócio, né? E o CRM, ele é o conhecimento do processo de negócio de uma empresa. Então, ele tem que saber qual ação executar, qual é o melhor caminho para executar. E esses são dois aceleradores, né, que a Salesforce já traz nesse contexto. E quando a gente olha para a segurança especificamente, o que a Salesforce fez foi construir essa camada do agente utilizando o que o mercado já tinha entregado, né, por exemplo, os LLMs públicos, mas adicionando uma camada de segurança, que a gente chama, você até citou, né, o nome do Einstein, a gente chama de Einstein Trust Layer, e essa camada ela vai ser responsável para, imagina que a gente tem um cliente que seja um banco e quer oferecer para o Bernardo o melhor cartão dele, o melhor cartão pro perfil dele. Para essa oferta ser realmente assertiva, eu preciso saber quanto você ganha, quanto você gasta por mês de cartão. Se eu jogar isso num LLM público, né, num motor Dados público, sensíveis, né? amanhã a gente pergunta, todo mundo sabe quanto o Bernardo está ganhando aí na ilha. Então, o que a Salesforce criou foi essa camada para conseguir dar essa experiência realmente personalizada, usar o que o mercado tinha criado, mas quando eu mando isso para um motor externo, a gente anonimiza esse dado, trata esse dado, tira todo tipo de viés que pode existir nesse retorno, alucinações, e aí sim retorna para um operador de atendimento, para um gerente de banco, para ele poder dar essa resposta mais assertiva. Então, essa camada ela é essencial para conseguir montar isso, ao mesmo tempo que dá agilidade da gente aproveitar o que já está construído. E, além disso, a Salesforce tem um contrato que a gente chama de Zero Retention com os LLMs, para que eles não aprendam e nem gravem nada que seja enviado do Salesforce para lá. E, ao mesmo tempo, a gente consegue internamente salvar todos esses registros para ter uma trilha de auditoria, entender o que os agentes, os operadores estão consultando para fora desses LLMs. E aí, até pegando também uma apresentação que eu vi voltada com o estudo que a Gartner fez, né? Citando que até 2028, mais de 50% das empresas que forem tentar construir o seu modelo de dados, os seus LLMs, eles vão abandonar esses projetos justamente, seja por questões de complexidade, débito técnico ou até mesmo por causa de custo, porque a gente sabe, né, que já existem empresas que fazem isso há muito tempo, só que às vezes as empresas não querem pagar esse incentivo, esse custo e querem montar algo próprio, só que não é tão simples quanto parece, ainda tem essa discussão, né? Será que eu construo o meu modelo? Será que eu utilizo os outros por causa dessa parte de segurança? Porque a preocupação de muitas empresas é justamente isso. Será que eu, tendo os dados do Bernardo, do cartão de crédito, tudo, a gente vai divulgar isso para um LLM? Então, essa camada de segurança que é o Einstein Trust Layer, acho que é muito bom nisso, né? Então, eu tenho o prompt, que são as minhas instruções, eu tenho as variáveis ali que armazenam dados sensíveis da pessoa, o Einstein Trust Layer ele faz um mascaramento dessas informações, envia para o LLM ele não tem acesso a essas informações, depois devolve isso, gera os outputs, tirando o desmascaramento, de masking, né? E aí depois faz ainda o Zero Retention Copy, né? Que eu garanto que nenhum dado que eu enviei vai ser retido ali, e de repente eu volto isso e devolvo para o operador ali que vai estar atendendo. Isso tudo com trilhas de auditoria ali, onde eu consigo ver tudo que foi enviado, tudo que foi feito, né? Então acho que é algo que dá essa segurança para as empresas continuarem seguindo esse propósito, né? De confiar no agente ali e sabendo que todas as informações ali ficaram retidas ali e com segurança, né? Com certeza. Bom, e a gente até também citou um pouco de como que esses agentes vão atuar ali, aumentando a questão de produtividade das empresas. Eu também vi um estudo da McKinsey, você vê que eu estou citando diversos estudos e dados, porque eu sou bem curioso e gosto dessas informações para consolidar esses dados. E a McKinsey diz que, através do estudo, que 62% das empresas vão aumentar, 62% a produtividade das empresas através desses agentes, porque hoje a gente vê que tem muito trabalho que é manual e às vezes trabalho até que gera um pouco valor para as empresas, né? Então, quando a gente fala dessas aplicações práticas e benefícios, eu queria entender com você
quais os ganhos que você realmente enxerga em questão de economia, produtividade que esses agentes podem trazer para as empresas e quais são as principais funcionalidades ali, soluções voltadas para diversas nuvens que a Salesforce traz e até mesmo como que dentro dos setores financeiro, automobilístico, de saúde, a gente consegue encaixar essas funcionalidades e os ganhos que pode realmente trazer para os clientes. Muito bom. Ótima pergunta. E de bate-pronto, né, a resposta é escalabilidade. É a gente conseguir escalar qualquer que seja o negócio. E aí existem várias aplicações, né, em diversas indústrias, no segmento de vendas, atendimento, marketing. Eu gosto muito do exemplo da própria Salesforce, não sei se vocês já testaram, mas no Help da Salesforce, que é um site onde a Salesforce basicamente coloca toda a documentação de produto, tudo fica ali registrado, a Salesforce lançou um agente, mudamos completamente a infraestrutura do site para ser, ao invés de ser uma FAQ, né, onde a gente vai navegando ali, procurando documentos, virou uma camada de agente. Então você entra e tem um chat para conversar com aquele agente. Com essa transformação, Salesforce reduziu em 50% o transbordo para o humano. Então, toda dúvida sobre produto, questionamento de todos os clientes da Salesforce no mundo todo, reduziu em 50% a necessidade de ter um humano lá do outro lado respondendo só com essa primeira camada. Então, esse é um exemplo de atendimento, né, na ponta que ganha escala, né? Temos empresas fazendo várias outras, as empresas como o SAC nos Estados Unidos, fazendo também o atendimento, inclusive via voz, para dar uma experiência personalizada, tirando esse cenário aí da URA, né, que você comentou, no Naveg 1, Naveg 2, eu tenho os dados do cliente, já resolvo o problema dele ali, então sem a necessidade de ter que ir isso para um operador humano para resolver. E outros exemplos como em vendas também, a Salesforce, além de viabilizar a tecnologia, está entregando alguns templates já de agente que ela entende que para determinadas indústrias são mais relevantes. Então, já deixo pronto para vocês ativarem. E um deles é um agente de vendas, que faz toda a qualificação do funil de vendas, né, no início do funil. Eu mando um e-mail, eu marco uma reunião, isso tudo o agente autônomo faz e realmente só vai para um humano na hora que tem a necessidade, que entendeu aquela qualificação, tirou todas as dúvidas do cliente. Então, é um ganho, e empresas fazendo isso para realmente criar uma cobertura maior, que hoje os funcionários, fisicamente, né, que a gente não consegue fazer. E, de novo, né, como isso é digital, a escalabilidade ela é praticamente infinita. Perfeito. Você acabou citando muito ali do FAQ, né? Eu vejo muito ganho com esses agentes voltados justamente para esses trabalhos que às vezes não geram tanto valor, que são trabalhos que são cansativos, que existe uma documentação imensa e vasta ali para ser consultada, seja até mesmo modelos não estruturados, né? Às vezes eu tenho contratos, apólices dos meus clientes seguro, em um monte de página ali para fazer essas consultas. Então, quando a gente fala que o agente pode estar ajudando a gente pode estar ajudando a gente, eu vejo muito nesse sentido de trabalhos e tarefas que muitas das vezes eu tenho que fazer uma consulta ali dentro de uma documentação que o meu operador humano ia demorar ali questão de 10 minutos para fazer consulta dentro de uma cláusula, dentro de uma apólice de um contrato, seja dentro de um FAQ. Então, esse agente ele consegue ser muito mais assertivo e uma das facilidades que eu vejo é justamente esse atendimento em tempo real. Ele consegue consultar de forma muito rápida dados não estruturados, diversas informações e gerar esses insights. Então, se eu estou, por exemplo, dentro de uma concessionária, eu quero fazer uma pergunta ali porque eu estou interessado num carro, ele consegue já, por exemplo, acessar o manual daquele carro ali, me falar quais são as informações interessantes para o meu momento, fazer comparativos com outros carros que tem na própria concessionária, então já consegue me dar diversos insights. Estou fazendo uma revisão do meu veículo e aí, a partir do momento que eu faço essa revisão, eu já consigo fazer com que a gente crie um modelo de follow-up ali, de cadência para eu ficar engajado com o meu cliente. Então, acho que tem ganhos dentro de atendimento, vendas, marketing, acho que diversas frentes o agente consegue estar apoiando a gente. O humano, sim, com certeza. E exemplos também que a gente pode ver, inclusive na área de saúde, né? Hospitais, clínicas que vivem de agendamento de exames, por exemplo. É algo que exige muito e às vezes a gente está com uma dor que é agendar o exame 2 da manhã, né? Então, como que a gente pode escalar não ter um humano ali
e colocar um agente na ponta para fazer esse agendamento, então com acesso aos dados dos calendários, de todas as disponibilidades ali, o agente pode fazer esse agendamento, né? O cliente manda uma mensagem, faz o agendamento, e aí tem toda aquela discussão sempre quando a gente precisa agendar, mas na semana que vem, na quarta tarde, a gente entende isso, vai buscando as informações, e até já aproveita esse mesmo chat para tirar dúvidas sobre aquele exame. Então, vou fazer um exame de colesterol, eu já quero saber se eu tenho que estar em jejum, não vou estar em jejum, quantas horas eu preciso ficar em jejum, já tiro todas as minhas dúvidas sobre o exame, sobre a clínica e fico com o agendamento registrado. Então, é um caso também onde a gente consegue escalar e colocar isso lá na ponta. Perfeito, isso até a gente tem clientes voltados para a área da indústria da saúde, onde eu também vejo esses ganhos, né? A gente fez uma série de cadastros dentro do CRM de planos de cuidado daquelas pessoas, então a gente sabe que pessoas às vezes têm problemas cardíacos e precisa de medicamentos que às vezes são muito complexos, fazer esses exames, eletrocardiograma e tudo, e aí esses agentes eles já conseguem estar apoiando justamente, entender como que é o exame, qual que é a preparação daquele exame, e isso acaba desonerando muito o trabalho ali do enfermeiro, de estar ligando para as pessoas e entendendo como é que é a complexidade. Então esses agentes eles já conseguem ir ajudando e criando até uma certa cadência também para fazer o que muitos dos hospitais e da indústria de saúde quer, que é o modelo mais preventivo, né? Do que você tratar uma pessoa mais reativa, porque às vezes você cuidar dele e já começar a mostrar essa cadência, né, de cuidados, evitando que ele passe por certo tipo de situação, isso já ajuda bastante. Então o agente pode estar ali 24/7 ali o tempo todo disponível, justamente ajudando e apoiando criar esses planos de cuidado, criar essas cadências de remarcar consulta, de agendamento automático de follow-ups. Então isso ajuda muito no sistema, no ecossistema ali da indústria da saúde também. Bom, e agora falando um pouco mais voltado ali para a parte de implementação, né? Colocar um pouco a mão na massa. Quais diretrizes, no seu ponto de vista, a gente deve seguir ali e como que a gente faz justamente para ter uma implementação de um agente ali, um case que vai ser voltado para sucesso e vai gerar um valor para aquela empresa, para aqueles clientes que vão estar adquirindo esses agentes? É muito, eu acho que eu já até falei isso em outra conversa com você, a gente sempre precisa iniciar o processo pensando no que vai, qual é o problema de negócio que eu quero resolver, né? Olha, eu preciso escalar a minha força de vendas, né, no exemplo que a gente deu aqui, mas eu não quero escalar linearmente, né, o número de funcionários. Os meus clientes estão com mais dúvidas, eu preciso atender eles melhor, até numa questão do suporte. Eu sou uma seguradora e eu preciso automatizar, entender melhor o meu processo de aviso de sinistro, por exemplo, assistência emergencial, porque eu não posso esperar, às vezes para o cliente esperar 5 minutos ali numa situação emergencial é muito. Então, eu sempre falo que ninguém precisa de uma furadeira, as pessoas precisam de um buraco na parede. E vou usar de novo essa frase porque a gente tem que começar pelo problema do negócio, né? Qual é o desafio de negócio que eu quero resolver? E a gente chama dos jobs to be done, né? Dos trabalhos que precisam ser realizados dentro da sua empresa. A gente pode listar, e eu já fiz esse exercício com alguns clientes já, que é listar o que você faz na sua empresa? Eu emito uma policy, eu faço a abertura de sinistro, eu faço um convencimento de um cliente para fazer um upgrade de produto. Então, de todas essas tarefas que você faz, quais delas a gente tem o dado e quais delas a gente conseguiria automatizar? E a partir daí, medindo ganhos para ver por onde começar. Mas a dica é comecem. A gente não tem mais o tempo, né, para esperar. Acho que temos as ferramentas, tem como começar. No Brasil já tem diversos clientes em piloto que realmente conseguiram encontrar ali um caso de uso, mesmo ainda com bot, mesmo com a URA do 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas para um caso de uso, começar e a partir daí surgiram várias ideias, casos de implantação, o buy-in, né, o quero comprar da empresa, ele já foi feito, a gente precisa realmente começa pequeno, encontra um caso de uso que vai ser relevante para a empresa e
É só o resto a ilha faz, né? Perfeito. Acho que vai muito de encontro com o que a gente aqui da ilha aplica, porque a gente, nesse ano, a gente participou do World Tour, né, que é o maior evento de Salesforce voltado aqui no Brasil, na América Latina, e a gente foi patrocinador do evento e dentro do nosso stand a gente levou a seguinte mensagem, né, a seguinte frase, Quick Start Big Wins, muito voltada para esse modelo de IA. Tinha acabado de lançar no início do ano o Copilot, que hoje já evoluiu, já virou Agentforce, a gente vê o tanto que está evoluindo rápido as coisas, e a gente quis levar uma mensagem justamente disso. Comecem, faça um quick start que você vai ter um ganho, resultado expressivo, porque as pessoas elas mistificam muito de, cara, eu preciso ter todos os meus dados consolidados, ter tudo funcionando corretamente, mas se a gente tiver pequenas áreas, pequenos departamentos que já têm esses dados consolidados, a gente já consegue trazer esses casos de uso, né? Então, acho que a estratégia vai muito de encontro com isso, né? Comece com pequenos casos de usos, mostre esse valor, tenha o retorno de investimento e comece a escalar, comece a crescer gradualmente. Então, a gente levou muito nessa ideia. E na época a gente levou na ideia ainda de um modelo ainda preditivo, né? Como que a gente tem tantas funcionalidades boas dentro do CRM que às vezes as pessoas não utilizam, não sabem do valor dela e agora todo mundo já está querendo a cereja do bolo, que é já a IA generativa, consumindo tudo, todo mundo tendo acesso em tempo real às informações e tem muita coisa que é fácil e rápido de implementar que gere resultado também. Então acho que esses pequenos casos de uso que a gente consegue mostrar essas aplicabilidades, acho que vai muito de encontro com isso que você diz, né? E a gente que da ilha também, a gente também está até fazendo agentes autônomos para os nossos clientes, criando provas e casos de uso, POCs, provas de conceito e casos de uso para esses clientes, justamente para pegar pequenos cenários de clientes onde a gente consegue mostrar esse valor, consegue mostrar o ganho que isso vai trazer. Porque, igual você falou, já é uma realidade. Se você não se adequar ao mercado, como que ele está atingindo, você vai ficar para trás. Seus concorrentes, eles já estão ali com a inteligência artificial atuando. Será que você vai querer ficar para trás? Acho que essa é a reflexão que fica. Né? Sim, e até sobre as outras ferramentas, né, de inteligência artificial, a gente sempre fica na mais nova. Eu acho que é um exercício legal também fazer o que vocês estão fazendo, né? O que eu já posso usar, que já tem aqui disponível, porque um dos grandes desafios pensa, nós trabalhamos com tecnologia, né? A Salesforce respira isso, a ilha respira isso, e nem sempre a gente está atualizado porque é muita coisa. E como é que um hospital, como é que uma seguradora vai estar atualizado com tudo que acontece, né? Então é nosso trabalho levar isso e até traduzir esses conceitos, que às vezes a gente fica aqui na sopa de letrinha, mas traduzir esse conceito em problemas práticos, né? Por isso, super importante esses pilotos e o desenvolvimento inicial, para que os nossos clientes também consigam entender o que é o generativo, o que é um agente autônomo e, a partir daí, seguir o caminho. Perfeito. E até pegando também um gancho, essas atualizações, né? Que a gente às vezes não consegue entender o tanto que vai surgindo novidades. A Salesforce ela tem atualizações ali a cada 4 meses, né? Então são 3 atualizações no ano, só que para o modelo de inteligência artificial, eles fizeram diferente. A equipe de engenharia da Salesforce está atualizando a cada 15, 20 dias, então a gente tem novidades em diversas nuvens o tempo inteiro. Então a gente precisa ali de estar por dentro do assunto, ter parceiros ali especializados justamente para nos trazer casos de uso que aplica ao cenário e gere esse ganho desse investimento. Né? É isso mesmo. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Gostaria aqui de agradecer a Alessandra justamente por essa troca de conhecimentos valiosíssimas, mostrando como que os agentes autônomos estão impactando o mercado nessa era de inteligência artificial. Espero que vocês tenham aproveitado e saiam daqui com insights estratégicos de como aplicar tudo isso que a gente disse no negócio de vocês. Até a próxima!